eu entendo a leitura que a professora está fazendo. Só não podem a gente saber que eles podem utilizar toda essa tentativa da gente ter um mínimo de participação nessa dita audiência pública para eles legitimarem o andamento do jeito que eles bem entendem, que é o que normalmente ocorre quando acontece uma audiência pública. Eles entendem que foi ouvido e que eles já deram o suficiente de informação e aí eles tocam o barco. Então, assim, isso tudo que está sendo discutido aqui, eu vou estar colocando na estrutura da judicialização que a gente vai fazer, porque nós entendemos que não houve participação de forma alguma da sociedade na construção disso. Ou essa audiência eles abrem para as oficinas de fato, para a gente ter futura audiência pública depois desse debate, ou vamos judicializar. Mas, Carlos, se durante uma audiência pública, com isso que a gente está sugerindo, todo mundo que estiver lá tiver dúvidas, é óbvio que não dá para simplesmente na consulta ir direto. Eu acho que uma coisa não impede a outra, né? A gente sugerir que a prefeitura faça audiências públicas, que as pessoas possam, de fato, participar da audiência e não ficar assistindo no YouTube uma atividade, não invalida, talvez, a necessidade, com quase que... Não, talvez não, eu tenho quase certeza que a gente vai precisar de judicializar para ganhar, para ter tempo de fazer a discussão com a sociedade acontecer. Concordo, absolutamente é isso mesmo. Gente, uma questão que eu acho que pode ajudar e que eu tenho dúvida é quanto à participação popular no Conselho. Essa participação, ela vem aumentando com o tempo? Rafael, vou pedir a você que deixe essa questão para eu te esclarecer depois, tá bom? Tá, bom, só então, para finalizar meu ponto, talvez seja interessante que se esse movimento popular em torno disso estiver mais forte do que antes, trazer isso como um argumento também, não só, 30 anos, pô, me dá a gente mais tempo, mas que, pô, beleza, tudo bem que o processo começou lá em 2014 e tal, mas que, na verdade, é só agora, é mais agora que a gente está realmente podendo opinar, tomando conta do que está acontecendo. Então, é basicamente isso. Bom, gente, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Não, uma dúvida também que, como eu não participei das últimas reuniões lá, as perguntas, as questões foram colocadas em torno daquele documento primeiro lá, que era o que a gente começou a discutir, ou não? Qual é o documento base que a gente está seguindo? A oficina foi só sobre um pedaço daquelas 1000 páginas. Tá. A oficina foi só sobre o estudo básico, como foi dito, deixa eu lembrar o nome aqui, para não ter o nome, que esse é um nome tão grande. A técnica do modelo de gestão. Então, foi o projeto básico de gestão. A oficina foi só sobre isso. Uhum. Tá? Então, não se discutiu, por exemplo, nada de financiamento, nada de custo, isso não foi discutido. Até porque, em algum momento, eu me lembro bem que, não sei se o Carbonari ou o próprio Paulo disseram que isso ainda está sendo refinado pela FIA USP. Não estava pronto. Tá. Então a gente não só tem aqui esse trecho do documento aí, né? Sim. E também não foi discutido o plano, porque o plano está aprovado, virou decreto, pronto. Tá. Então o que está sendo discutido aqui é só a gestão e não o planejamento. Não, é só assim, o que vai ser, como é que vai ser quando for assinado o edital, o que a empresa tem que fazer, qual é o modelo, qual é a rota tecnológica definida pela prefeitura para os próximos 30 anos. E uma coisa também que ficou
claro que eu não tinha tido essa impressão, estava sem entender, mas nas perguntas ficou claro que a gente vai pagar a PPP, mas a gente vai ter que continuar pagando a contratação das cooperativas em separado. A gente, munícipe. Eu queria responder isso. Como foi falado, a PPP, por ser uma concessão administrativa, ela não abarca, ela não engloba todos os serviços de resíduos sólidos do município de Campinas, correto? Ela abarca uma parte dos serviços. Por essa razão, outros serviços que não estão na PPP continuarão a ser feitos pela municipalidade, pela prefeitura. Optou-se nesse modelo novo, já que nós estamos em fase de contratação direta das cooperativas, que elas mesmas se gabaritem, se capacitem, com o auxílio da prefeitura, não do PPPista, a estar fazendo todo o serviço de coleta, triagem e de venda do material reciclável, tá? Que para elas nos pareceu que é um processo muito mais prático e interessante. Mas eu volto a falar, a PPP não exaure o assunto resíduos sólidos do município de Campinas, tanto que, se os senhores olharem para o plano de resíduos, ele tem várias metas a serem alcançadas, e somente 5 delas dizem respeito à PPP. As outras, não me lembro, 6, 7, não me lembro quantas são agora, no total, são outras atividades, como, por exemplo, resíduo da construção civil, resíduo de serviço de saúde e outros assuntos, não fazem parte da PPP. A PPP, como eu estou dizendo, é uma concessão administrativa. Pode traduzir melhor o que vem a ser só o administrativo? É mais ou menos assim, para ser bem sintético. Tem concessões que o poder público concedente pode fazer, onde ela transfere toda a responsabilidade de todo um tipo de assunto para um concessionário, que não é o caso desta PPP, tá? Não é o caso desta parceria público-privada. No nosso caso, a concessão desses serviços é parte que envolve os serviços de limpeza urbana, resíduos sólidos no município de Campinas. É isso. Não é uma... Então, por que que só os resíduos sólidos urbanos? É só isso? Só aqueles que são chamados de resíduos sólidos urbanos, domésticos? Como é? Não só os que são chamados de resíduos sólidos urbanos e domésticos, desculpa. Não. Segundo a definição pela 12305, resíduos sólidos urbanos são aqueles que são gerados aqueles domiciliares, que é uma parte, uma fração, e os da limpeza urbana, da limpeza pública, tipo varrições e limpezas de bolsões e por aí vai, tá? Então a soma de ambos, nos comerciais, a soma desses dois aí se traduz nos resíduos sólidos urbanos, tanto é que se os senhores olharem lá a família de resíduos consideradas na lei 12305, que envolve a questão dos planos, envolve aí, se eu não me engano, 13 ou 15 itens de tipos diferentes de resíduos, como resíduos industriais, agro-silvopastoris, resíduos de cemitério, resíduos... A concessão são só desses, é isso, só para entender, a concessão é só desses dois? A concessão, basicamente, a concessão envolve todo o serviço de, vou chamar de rua, tá? Mas todo o serviço de limpeza urbana e coleta de resíduo domiciliar, que são o que a gente chama de itens operacionais da nossa PPP, tem toda a parte de coleta, triagem, coisas desse tipo, e o plus da PPP, que tem a ver com os investimentos, envolve coisa que a gente não teve até esse momento, é a questão do tratamento desses resíduos, tá ok? Por quê? Por que tratamento? Porque isso é determinado pela lei, e nós estamos fazendo esse tratamento de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos fixada pela lei 12305, sem nenhuma dúvida disso. Agora, por exemplo, os outros tipos de resíduos que eu aqui falei, que fazem parte da 12305, resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil, resíduos de sistemas de transporte, portos, aeroportos, nós não temos portos, né, mas temos o aeroporto de Viracopos, e outra família de resíduos não fazem parte dessa PPP, tá? O que faz parte da PPP são esses serviços que eu falei, que nós estamos aqui divididos em 4 grandes grupos.
são os índices de investimentos que vão ser necessários para o tratamento, são os índices os indicadores, melhor dizendo, operacionais, que é o que? Todo o serviço de como fazer o serviço de limpeza urbana, são os indicadores socioambientais, e aí entra toda a questão de apoio às cooperativas de recicláveis e dos catadores, e os indicadores financeiros, tá? E com uma diferença que, ao contrário do que é feito hoje, nós faremos avaliações para desempenho de cada um desses tipos de indicadores, é um total de 35, nós faremos, na maior parte deles, uma sistematização numa plataforma eletrônica que possibilite respostas e enxergar isso em tempo real, porque isso vai estar traduzido no valor da contraprestação. Mas, Carbonara, se você diz que as cooperativas irão ser capacitadas e serão tratadas diretamente pela prefeitura, por que a PPP precisa de indicadores socioambientais para lidar com as cooperativas? Não falei que é para que lide com elas, lide conosco. Nós queremos do futuro do concessionário contrapartidas sociais, ambientais, para dar apoio à questão das cooperativas. Eu não falei que o PPPista vai entrar numa cooperativa e vai dizer que faz triagem. Não falei isso. Tanto é que... me deixa falar, Emília. Você está falando a 1h10, eu não consigo... Eu só quero que você me explique uma coisa, só uma coisa que eu não estou entendendo. O que vai ser responsabilidade da prefeitura, o que é responsabilidade da PPPista? Que é isso que para os catadores, que ninguém consegue... Se os senhores olharem nos slides, isso está de maneira sintética, porque havia tempo exíguo para fazer isso, o que é feito. Então, por exemplo, a questão das cooperativas, tá, da prefeitura, toda a questão de capacitação, a questão de contratação direta, a questão de coleta seletiva enquanto a cooperativa não se habilitar para fazer a sua própria coleta, estarão sob responsabilidade do poder público. O futuro concessionário, ele vai dar aporte. Esse é o principal dele. E a segunda grande tipo de obrigação do concessionário para as cooperativas é entregar o material reciclável que vai subir de 2% para 25% na porta das cooperativas. Essa é a obrigação do concessionário, do futuro concessionário. Agora, que é isso que eu estou dizendo. Os assuntos de resíduos não se esgotam com a PPP, não se exaurem com a PPP. Esta é a nossa modalidade de contratação. Agora, eu não posso concordar. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para todos os senhores quem leu na íntegra o projeto básico para a gente discutir numa base técnica melhor. Eu realmente quero saber isso. E a segunda coisa que eu quero dizer, não é verdade, como eu ouço, de que ninguém está considerando associação de catadores, ninguém está considerando cooperativas. Não é verdade. Outro capítulo, as receitas acessórias que terão nesse processo, 50% delas voltarão para o cofre público, será feita uma destinação deste dinheiro para um fundo municipal a ser criado, o fundo não está criado, a ser criado, administrado por um conselho gestor, do qual necessariamente as cooperativas e a associação de catadores estarão fazendo parte. Quer dizer, os senhores vão ler lá, os senhores têm que ler. Não adianta querer debate sem ler, nós temos que ler. Eu sei que é maçante, eu sei que são 1.300 páginas, mas eu disse para os senhores lerem o anexo 2. A finalidade do tipo de oficina na quinta-feira foi o anexo 2. Eu não falei de edital, que nós estamos ainda construindo a base final, eu não falei de julgamento de proposta, eu não falei de mapa de varrição, nós falamos de metas, nós falamos de números técnicos, está lá, está escrito lá. Porque eu li e eu continuo tendo as dúvidas que eu tenho. Sim, então, Tereza. Eu queria... Você quer falar primeiro, Jefferson? Não, eu só queria fazer uma questão, Fernando. O projeto básico, ele precisamente o que está onde? Onde é que está o link? Jefferson, acho que eu não compreendi a sua pergunta. Você está dizendo onde que está o projeto básico, é isso?
Porque eu acho que eu fiquei perdido aqui agora. Então, o projeto básico, eu até falei para vocês na nossa primeira reunião, o projeto básico é o anexo 2 dos documentos que vocês viram, e eu falei isso na minha apresentação também, até pintei de vermelho, não sei se saiu lá, porque às vezes a parte técnica não corresponde àquilo que a gente espera. Eu estou falando lá, grandona que você eu estou falando lá e não estou sabendo o que está passando para vocês do lado de lá da tela, né? Agora, o projeto básico, num processo licitatório, o projeto básico, ou o termo de referência, é a espinha técnica do documento, tá? Ou seja, o futuro edital, o futuro contrato, vamos chamar assim, vai ter que ser com as bases técnicas previstas no projeto básico, que é o que a gente discutiu e vamos continuar discutindo na audiência pública acho que sexta-feira, nós vamos continuar discutindo isso, entendeu? E vamos colocá-lo de novo, agora de forma formal, do ponto de vista do processo licitatório, para consulta pública, de 30 dias. Agora, senhores, eu sei que é bastante, mas tem que ler o projeto básico, não tem jeito, tem que ler. Fernando, assim, eu vi boa parte dele. Posso falar, Rafael? Tereza, vai, depois eu queria só fazer uma comparação, que o Fernando falou que isso aí não abrange tudo, que é só uma parte, piriri. Então não tem nada a ver com a fala que o Paulela falou, onde ele falou que isso aí era a mesma coisa, que era para não acontecer o caso do Massanasa ter uma coisa para tratamento de água, a outra para distribuição, a outra para coleta de esgoto, a outra para várias coisas. Não. Essa NASA faria tudo. Não. Peraí, Fernando, tem mais coisa para falar. Ele falou isso, e aí não bate com o que foi falado aqui agora, que são várias coisas. Você continua mandando lixo para o Estre, você continua tendo coleta de hospitalar, coleta de... tudo separado. Você tem um monte de coisa separada. E o controle disso para o cidadão é zero, porque o cidadão não entende nada do que está acontecendo, tá certo? E muito menos de como vai ficar. Ele só sabe que é um troço de 30 anos, de 8 bilhões. Então, cadê o resto dos custos? Eu acho que a gente tinha que ter o custo de tudo. Olha, o Estre custa tanto, o transporte tanto, o hospitalar tanto, sabe? Isso aí tinha que estar tudo junto para o cidadão poder saber o que ele está pagando. Que a gente fica pagando coisa que a gente não sabe. Outra coisa, eu queria saber desse lugar que vai ser o transbordo dessa coisa nova aí, que é uma área do lado do Delta, posso ter entendido errado, tá? Uma área do lado do Delta, que eu li duas coisas que não batem. Ou vai ser uma desapropriação, ou a prefeitura vai pagar 10 milhões, ou já tem uma área e vai custar 10 milhões, alguma coisa assim. Fora isso, ali do lado do Delta, se tentarem legalizar alguma coisa para fazer um transbordo, tem que ir para a justiça para proibir, porque nós estamos ali a menos de 20 quilômetros do aeroporto. Os urubus estão no aeroporto, tá certo? Todo dia tem notícia de ave batendo em avião, até o dia que entrar numa turbina e aí matar todo mundo. Eu quero ver de quem vai ser essa responsabilidade, tá certo? Os dois aeroportos estão perto. E também mais uma coisa, que essa concessionária vai fazer o tratamento, isso aí também não está muito claro, porque se eles vão separar para dar na porta dos catadores, quem garante que eles vão separar a quantidade certa? Eles ganham por tonelada. Eles não vão tirar para deixar de ganhar a tonelada dele, tá certo? Isso aí também eu acho muito esquisito. Bom, foram acho que 4, 5 perguntas, vou ver se eu me lembro de todas. Em primeiro lugar, que foi falado pelo Paulela, não é nada disso que você falou. O que nós estamos aqui falando é que serviços afins não devem ser desmembrados. Eu não quero misturar resíduo urbano, que tem uma metodologia de coleta, uma metodologia de tratamento, de gerenciamento, com resíduo de serviço de saúde. É outro contrato, é outro processo. É isto. Agora, quando eu falo, o Paulela falou, que
não tem que separar serviços afins, é tipicamente resíduo sólido urbano, que é o serviço de coleta, basicamente, os ecopontos, os pontos de entrega voluntária, para esta família de resíduos e o seu tratamento. Esses serviços são afins, não devem ser separados. E ele usou a comparação de água e esgoto, que são serviços afins. A segunda pergunta, a pergunta do transbordo. Acho que está tendo alguma desinformação. O transbordo já existe, foi construído dentro da área do Complexo Delta, foi licenciado pela CETESB, foram feitos os estudos demandados pela CETESB para risco aviário. E a providência que se teve para essa estação de transbordo são 3 básicas. O não acúmulo de resíduo, ou seja, tudo que chega num dia tem que ir embora no mesmo dia. O segundo é a limpeza contínua, e o terceiro, o principal, a cobertura da área. Tanto é que essa questão das aves, que nós tínhamos problemas sim, com resíduo descoberto no antigo transbordo, nós não estamos tendo mais. Esse assunto está superado do ponto de vista técnico. E vai ser usada essa estação de transbordo neste novo processo, ela está lá. A questão de desapropriar não é do transbordo. Como nós temos uma necessidade de implantarmos o que a gente chamou de CIVAR, que é o Complexo Integrado de Valorização de Resíduos, que são as etapas de tratamento, nós temos que ter uma área. Esta área nós queremos que seja dentro da área do Complexo Delta. Por que razão? Porque existe uma legislação que prevê o uso desta área exatamente para gerenciamento de resíduos sólidos. Okay? Então, caberá ao futuro concessionário, ele adquirir, pagar a área que estará sendo desapropriada num processo comum de desapropriação dentro do Complexo Delta, tá? É isso que a gente está buscando. Quanto à questão de colocar algum material na porta das cooperativas, mais uma razão que nós estamos falando, que nós achamos que seria muito melhor as cooperativas se capacitarem para elas coletarem e levarem os seus recicláveis para suas cooperativas. É isso que nós queremos fazer. E não dar isso para o PPPista fazer. E mais, dentro do processo de capacitação, haverá que ter um tempo. Durante este tempo, se alguma cooperativa ou as cooperativas não estiverem capacitadas para realizarem esse serviço de coleta, que envolve logística, envolve investimento e várias coisas, a prefeitura arcará com uma contratação provisória temporária desta coleta seletiva, especificamente para resíduo reciclável. E existe mais um item no indicador social da PPP que diz que caberá ao PPPista abordar esses assuntos num plano de educação, que até foi uma pergunta da presidente Maria Helena na sessão de quinta-feira. Nós demos os paradigmas, as linhas mestras que esse plano deve conter, tá? Mas esse plano vai ser discutido internamente com outras áreas da prefeitura, principalmente Secretaria de Trabalho e Renda, por isso que eles estavam lá sentados. Eles tinham que estar lá sentados, Emília, não era para eles saírem. A Secretaria da Educação tem que estar e vai estar neste processo. Agora, este processo todo é um processo de maturação, é um processo de mudanças, né? Processo de mudanças, que todos aqui sabemos. A gente está saindo de um antigo modelo, sem nenhum tipo de investimento, com contratos de 12 meses e prorrogáveis por mais 48 meses, pela lei de licitações, para um contrato de longo prazo. Por que de 30 anos, ou não 25 anos, ou 28 anos? Não é a minha praia econômico-financeira, não é a minha praia, mas o que eu digo para os senhores é que, logicamente, este modelo econômico-financeiro, dentro dos custos, para se atingir as metas que a prefeitura quer, as metas, quando eu falo metas, é quantitativo de serviços. Logicamente que o modelo matemático disso tem que ser desenvolvido para que haja um valor de contraprestação pagável pelo cidadão. Se eu quisesse colocar o nível de investimento que eu preciso ter para que se pague em 5 anos, o cidadão vai pagar uma fortuna de taxa de lixo. Se eu quiser que pague em 25 anos, é
administrável. Então, tudo isso faz parte desse modelo matemático, que, como nós falamos lá na sessão de quinta-feira, é o que está sendo refinado hoje pela FIA, que não é faculdade de economia, é faculdade de administração da USP. Então, tudo isso, gente, está sendo maturado, está sendo discutido internamente, discutido com vocês, dentro do que eu acho que está sendo super razoável. Eu mesmo aqui, eu sou meramente convidado, né? Meramente como convidado, não falta nenhuma reunião como convidado, me dispõe. Eu acho que por várias vezes eu tive a chance de expor o projeto básico. Acho que é a quinta vez que eu estou falando dele. Eu não me furto a fazer isso, mas eu queria que os senhores lessem com mais calma e perguntassem. Eu estou aqui à disposição. Se tiver outra reunião desse grupo técnico, ou se a presidente me der a honra de eu ser convidado, eu estarei presente, não tem problema. É minha função, eu sou técnico, Mara. Faltou você responder do peso do lixo que eu perguntei. Como é que, se eles não entregarem tudo, porque eles ganham por volume, eles não vão querer entregar tudo. O volume de reciclado é muito maior do que o lixo comum. Não. Nenhum resíduo no município de Campinas é pago pelo volume, é tudo por peso. Tanto é que é tudo pesado, né? Peso... Então, mas é o volume que eu falei, o peso. Ele não vai entregar para o catador, se ele vai deixar de ganhar, ele vai querer ganhar o máximo, o catador não vai ficar com nada. Tereza, ele não vai fazer esta coleta. Quem fará esta coleta? Você está fundamentando o que a prefeitura está querendo. Nós vamos estar transferindo, nós vamos estar verticalizando esse processo pelas cooperativas. Se eles estiverem capacitados para eles coletarem, ninguém vai passar perna em ninguém, como você está dizendo. Eles vão coletar e vão levar para eles. Isso aí vai demorar anos. Ô, Fernando, isso aí parece... Sinto muito, mas para mim ouvir isso daí, sou leiga no assunto, parece história da carochinha. O cara vai pegar tudo, vai separar bonitinho e vai entregar na porta do catador? Não vai. Que cara que você está dizendo? Ele ganha por peso, ele quer o máximo de tonelagem para ele. Quem? O concessionário. O concessionário não vai fazer esse serviço, eu acabei de falar, não fará mais esse serviço nesse novo modelo, ele não fará esse serviço. Até a capacitação, isso vai demorar. Quanto tempo você acha que demora para cá? Vamos lá, vamos botar o pingo no i. Quanto tempo vai demorar para a educação do cidadão, da cidade inteira, para ela aprender a fazer coleta seletiva? Quanto vai demorar para os catadores se habilitarem? Quanto vai demorar para essas cooperativas serem formadas? Não existe. Enquanto isso, você acha que o cara vai dar quilo de Bom, e você propõe que nunca se comece. Então, já que você acha que demora... Não pode nunca começar. Então, pode começar agora a discutir globalmente isso, junto com o que nós queremos discutir, e não fazer uma licitação. Me perdoe, vamos estudando, sabe? Eu acabei de falar que existe um grupo na prefeitura, eu não faço parte dele, que conversa com a Associação das Cooperativas. Nós não queremos este assunto com o concessionário, é prefeitura e cooperativas. Por exemplo, já tem um pleito deles de que a coleta de recicláveis ecopontos, eles querem fazer também. Ok, nós estamos discutindo isso, tirar do PPPista e colocar para as cooperativas. Agora, tem gente discutindo isso, mas não no âmbito da parceria. Só que aqui nós estamos discutindo a parceria. É o serviço de limpeza urbana do município de Campinas. É isso que nós estamos discutindo no projeto básico. Fernando, me desculpe, mas eu acho então que além da gente parar tudo, a gente tem que parar tudo e começar a ter todos esses itens primeiro. A educação ambiental, quem que vai fazer o quê, como que essas cooperativas vão se habilitar, em quanto tempo, sabe? Nós estamos pegando o fim do trem e botando aqui no começo. Não adianta fazer uma licitação agora. A gente não tem todo o resto pronto. Me perdoe, eu não concordo. Não tem problema. Ninguém se furta a ficar discutindo tudo isso em outro espaço. Não tem problema. Discute-se em outro espaço. Tem o Fórum Lixo e Cidadania, que, aliás, na semana passada mesmo, a gente recebeu um vasto documento do Fórum com ideias sobre a contratação direta. Nós vamos estar respondendo, vamos estar discutindo, e não é no âmbito da PPP, é num âmbito separado. Existem pessoas para discutir isso, que não sou eu aqui. Existem pessoas na prefeitura... Então, para ficar no anexo 2, não haverá mais coleta porta a porta,
só vai haver coleta mecanizada na cidade progressivamente. A outra coisa é, a faculdade da USP se chama Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, é uma faculdade de economia, e a FIA é a Fundação Instituto de Administração da Faculdade de Economia. Isso aí, perfeito. Eu fiz, inclusive, uma pós-graduação lá de quase 2 anos. Eu conheço bem aquele povo lá, muito capacitado. Fiquei muito feliz quando eu soube que eles estavam nesse processo. Agora, deixa eu falar, a coleta seletiva porta a porta continuará a existir no município de Campinas, só não estará nas mãos do futuro concessionário. Volto a frisar isso. Nós não podemos dizer... O anexo 2 está dizendo que vai ser tudo mecanizado, certo? No final de, acho que 20 anos, absolutamente tudo, não tem mais coleta porta a porta de nenhum resíduo. Não. O que está dito lá é o seguinte, que na medida que você aumenta a coleta do lixo convencional, não do reciclável, do lixo orgânico, saco de lixo, na medida que você aumenta a containerização, que são os contêineres verdes, você diminui a coleta manual convencional, que é essa que a gente vê em grande número hoje. Como que vai ser feita essa alternância? A gente vai sair dos 20% de mecanização hoje para 85% em acho que 20 anos, não me lembro. Mas isso não tem a ver com reciclável, isso tem a ver com o lixo orgânico, é outro resíduo. Mas aqui não está dizendo orgânico especificamente, está falando resíduo. Eu estou dizendo, vou melhorar isso. No anexo 2 não está escrito que é específico de orgânico. Ok, você está fazendo um tipo de sugestão que nós vamos acatar e vamos ver como é que está redigido, sem nenhum problema. Eu estou aqui para esclarecer, estou esclarecendo. Fernando, eu vou te fazer algumas perguntas básicas. Assim. Você trabalha para quem? Como? Você trabalha para quem? Rafael, eu vou pedir a você que faça algumas perguntas para mim, porque você está chegando hoje. Não, eu sei, mas confia. Para que órgão você trabalha? Prefeitura de Campinas. Prefeitura, ok, então. Porque toda vez que você fala sobre a prefeitura, você eu gostaria que você pensasse melhor o que você está falando, porque eu peço a você que, por exemplo, você separe o que é opinião sua, de você separe afinal de contas, qual que é o seu trabalho. Por exemplo, o seu trabalho é colaborar para que, por exemplo, nós ou a população entenda sobre o projeto, por exemplo? Se for sim, a resposta... Aí, é um deles. É um dos meus trabalhos. É um dos meus trabalhos, não é o único. Ok. Não, tudo bem. Ok. Aqui nessa reunião, por exemplo, você está como cidadão também, né? Você tem suas opiniões como cidadão, certo? E quando for o caso, eu gostaria que você deixasse claro, a minha opinião como cidadão é essa. Né? Amigo, eu estou falando aqui como Prefeitura de Campinas. Eu sou convidado aqui pela Prefeitura Municipal de Campinas. Eu queria que você se informasse com a presidente que insistentemente está pedindo para você se informar. Por favor. Não é essa a questão. Não, eu estou fazendo uma crítica a você, que você não